E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as variáveis em JavaScript, tá? Então vamos focar em dois pontos aí principais, que é a questão de como funciona a síntese e de como que é o escopo de atuação dentro dessas variáveis aí no decorrer do código. Lembrando que escopo é o pedaço em que essa variável vai atuar, ok? Vamos lá. Deixa eu ir para o próximo slide. Beleza, ó. Para a gente declarar uma variável, certo? No JavaScript a gente faz uso de palavras reservadas, e palavras reservadas são essas palavrinhas aqui, ó, no caso const, let, var. O que elas indicam? Elas indicam comandos dentro do nosso código, tudo bem? E normalmente é feito dessa maneira, a gente usa uma palavrinha reservada, a gente vem aqui, coloca o nome que a variável vai receber, e se houver a necessidade, o valor que vai ser atribuído para essa palavra, tá? E reparem que aí, ó, eu coloquei alguns exemplos de como essas variáveis elas podem começar. Elas podem começar com letra minúscula, elas podem possuir underline entre as palavras, elas podem começar com underline, ou elas podem até mesmo começar, por exemplo, aqui com um cifrão, tudo bem? Então, isso daí é algumas visões básicas de como a gente pode declarar essas variáveis. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho sobre como que é a declaração com var, tá? Então, como eu disse, a gente vai definir a variável aqui, que no caso eu chamei de variável global, e vamos atribuir um valor a ela. Reparem o seguinte, ali na linha 3, eu coloquei a declaração de uma função, tá? E essa função eu declarei o nome dela e tal, e aí eu defini um bloquinho de código para ser executado dentro dessa função. E aqui na linha 4 eu declarei uma nova variável com o mesmo nome. Reparem que ela contém o mesmo nome aí, certo? E aí eu coloquei aqui o valor para ela chamada escopo local. E aqui abaixo já coloquei o console.log dela. Tudo bem? Mas reparem que aqui eu não falei que ele vai imprimir algum valor, como eu fiz aqui na linha 9. Por quê? Quando a gente define uma função, não quer dizer que ela esteja sendo executada, certo? Então vamos lá. Na linha 8, eu chamei a variável global, só que qual que você acha que ela vai executar? A da linha 4 ou a da linha 1? Na verdade, ela chamou a da linha 1. Por quê? Porque quando a gente faz... Lembra aquilo que eu falei para vocês. Possuímos escopos de atuação, e esses escopos eles podem ser definidos como global ou local. Lembrando que é local quando ele é executado dentro de um bloquinho de código. E ele é global quando ele pode ser acessado e ele está fora de qualquer outro tipo de delimitador, tá? E normalmente o delimitador do bloco de código vai ser a chave, beleza? Então vamos lá. Quando eu chamei aqui, na verdade ele chamou a variável que vai conter o valor escopo global. Porém, quando eu executei o método, ele não chamou essa variável global. Por quê? Porque eu declarei uma com o mesmo nome aqui dentro da minha função. Então, ele vai considerar a variável com valor escopo local. Tudo bem? Então, vamos lá para a próxima slide. Bom, a gente tem alguns problemas quando a gente utiliza var para declarar variáveis. E quais são esses problemas? O primeiro deles é ter uma redeclaração, ou seja, ter uma variável com o mesmo nome, assim, ó, tipo a mesma escrita, só que com valores diferentes. E quando a gente tenta executar essa variável, ou para ver ali pelo menos o valor que está dentro dela, ele considera sempre um valor que foi atualizado, vamos dizer assim, né? Ele considera o da variável que foi redeclarada. Ele ignora o valor que a gente tinha feito anteriormente, certo? E passa a considerar o da variável que foi redeclarada. Então, tipo, isso já é um problema. Aí você pode falar assim, pô, mas eu tenho meu código, eu não vou ficar reescrevendo variáveis com o mesmo nome. Porém, vamos pensar o seguinte, digamos que você esteja num time. Será que uma hora ou outra vai acontecer de fazer isso? Pode acontecer sim. Então aí já fica atento porque isso é um problema no código assim que pode atrapalhar bastante e gerar alguns bugs que fica difícil até mesmo de você poder rastrear o que está acontecendo. Beleza? Vamos lá continuar. Bom, outro problema que a gente pode ter aqui é a questão de bloco de código. Eu falei o seguinte: poxa, quando eu delimito um bloco de código ali através de chave, ele passa a considerar aquele, certo? Certo, na teoria. Mas quando a gente está usando var, a gente tem um outro probleminha, que é o quê? Aquele bloco que eu falei que foi respeitado era porque estava dentro de uma função. Só que esse bloco aqui de código, ele está dentro de um if, ou seja, eu estou validando uma condição para saber se ela é verdadeira ou não.
E aí eu executo alguma coisa. E reparem aqui que eu tenho eu declarei aqui na linha 1, né, a variável global e já atribuí um valor para ela. Porém, na linha 4, eu redeclarei a mesma variável. Por que eu disse redeclarei? Porque quando eu executo, ele entende que ele tem que considerar o valor que está aqui dentro do bloquinho if. Então, já temos um problema seríssimo aí de controle de escopo, utilizando variáveis que são declaradas com a palavra var. Então, poxa, já não é interessante. Outro argumento para mostrar que não é interessante usar var para vocês definirem variáveis, né? Continuando. Outro ponto que a gente pode ter é a questão de hoisting. Hoisting é simples. É quando a gente chama uma variável, tá? Antes dela ter algum valor atribuído ou antes dela mesmo ser definida. A gente vai ver isso em alguns outros momentos aí durante a apresentação. Então aqui na linha 1, eu declarei a variável global. Só que reparem que dessa vez eu não atribuí nenhum valor. Eu atribuí o valor aqui na linha 5. E quando eu coloquei para... vamos fazer um console.log aí. Dela e vai imprimir no console do navegador, tá? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, executar o códigozinho aí e tal na sua máquina. Eu estou fazendo desse jeito para ser um pouco mais dinâmico e mais rápido para apresentar isso, porque o assunto é meio longo. Mas voltando aqui. Bom, aqui eu chamei essa variável antes de atribuir um valor para ela. E o que aconteceu? No nosso console vai ser impresso aqui, ó, undefined. Por que ele vai ser undefined? Porque pro JavaScript, um valor indefinido ainda é um valor, entendeu? Então ele considera aquilo como ok e passa a executar o código. Então vamos imaginar que você às vezes está executando alguma coisa lá tal, que vocês definiram a variável, mas vocês vão atribuir depois esse código para ela, esse valor para essa variável que foi definida. E aí no meio aqui vocês acabaram executando. Outro bug que pode ocorrer no programa de vocês aí, que pode dar umas dorzinhas de cabeça aí conforme vocês forem desenvolvendo. Então, fiquem atentos com isso também. Agora vamos lá falar um pouquinho de como funciona a declaração com o let. O let ele também tem uma atuação blocada, tá bom? Ele vai agir ali de forma blocada. Tanto que a gente faz aqui um exemplozinho. Definir a variável, né? Declaração let, aqui na linha 1, e já atribuir um valor para ela. Tudo bem. Aí aqui no if, eu fiz a mesma coisa. Declarei uma variável com o mesmo nome e atribuí um outro valor, que no caso aqui eu coloquei como escopo de bloco. Quando eu chamo, acontece a mesma coisa ali que aconteceu no var, só que dentro do escopo de function, que é ele considera a variável declarada dentro deste bloquinho aqui. Tudo bem? Porém, quando eu chamo aqui fora, o que acontece? Diferente do var, que na situação de if, ele considera a variável que foi declarada no if, o que ele faz? Ele entende, pô, eu estou fora daquele bloquinho de código que vai da linha 2 até a linha 6. Então, eu tenho que chamar a variável que tiver fora desse bloquinho de código, ou seja, fora desse escopo de atuação. Então, olha que interessante, a gente já tem essa segurança utilizando o let, certo? Outra coisa que é legal, o let ele também permite você atualizar o valor dentro para a mesma variável. Então aqui na linha 1 eu criei uma variável chamada declaração let e coloquei aqui, ó, escopo global. Tudo bem, legal. Só que na linha 2 eu falei o quê? Pô, pega essa variável aqui, ó, declaração let, e coloca um outro valor dentro dela, que no caso aqui eu escrevi como valor atualizado. E aí quando eu executo no console.log, o que vocês acham que ele vai considerar? O que está na linha 2 ou o que está na linha 1? Ele vai considerar o que está na linha 2, porque eu atualizei o valor dessa minha variável, tudo bem? Só que aí, na linha 9, o que eu fiz? Eu redeclarei a mesma variável, eu coloquei lá let e o mesmo nome dela, e atribuí um valor para ela. Com var isso daria certo, só que com let, o nosso JavaScript ele já lança um erro falando, poxa, o identificador declaração let já foi declarado, então eu não posso fazer isso novamente. Ou seja, se eu quiser usar este valor aqui, precisa ser em uma outra variável com um outro nome. Olha que legal isso. Bom, a respeito de hoisting, tá?
Lembra que hoisting é quando a gente chama antes de definir ou atribuir um valor. Então aqui eu coloquei um padrãozinho diferente. Na linha 2 eu já estou falando assim, pô, eu quero acessar o valor que está numa variável chamada declaração var. E na linha 3 eu coloquei declaração var e aí eu atribuí um valor para ela. Quando isso ocorrer com var, o que vai acontecer? Ele vai imprimir undefined. Lembra que para o JavaScript, undefined é um valor. Por isso, se a gente for fazer a mesma coisa utilizando o let, olha que interessante. Ele vai lançar um erro falando assim, ó, cannot access declaração let. Ou seja, eu não consigo acessar o valor que está na variável declaração let antes que haja uma inicialização. Então, a gente já tem uma outra validação de segurança aí em relação ao let, que é muito boa também. Agora vamos falar um pouquinho de como funcionam as coisas com const. Bom, const ele também tem um funcionamento blocado, então aqui ele vai funcionar igualzinho o let, tá? A gente consegue definir aqui, ó, const, atribui o valor, aí a gente define um outro bloquinho de código aqui, que eu usei o if novamente, tá? Então, coloquei uma variável com o mesmo nome e coloquei aqui que o valor dela é escopo global. Quando eu chamo meu console.log, eu vou mostrar o quê? O valor escopo local. Beleza. Só que fora desse bloquinho de código que vai da linha 2 até a linha 6, olha que interessante, quando eu chamo o declaração const, ele fala, poxa, eu estou fora daquele bloquinho de código, então vamos ver se acima eu tenho uma variável com este nome. Eu tenho, então vou mostrar o valor dela. Olha que legal. Ele funciona também com essa melhoria aí de atuação de escopo, ou seja, poxa, se eu estou no escopo global, eu executo tudo que está no escopo global. Se eu estou no escopo local, eu executo tudo que está aqui dentro do escopo local. Então a gente também tem essa vantagem com relação ao var. Então já mostra que var realmente não é interessante ser utilizado. Outra coisa, é questão de redeclaração e atualização de valor. Vamos lá. Diferente de let e var, const, quando a gente define uma variável com const, ele não aceita. Tipo, ele fala, putz, cara, isso não tá legal. Por quê? A ideia do const é usar um valor constante para uma variável. Ou seja, eu declarei, atribuí um valor, vai ser aquilo até o final da minha execução do código. Então, aqui, ó, quando a gente faz isso e tenta atualizar o valor da variável, ou seja, a gente chama essa variável e coloca um novo valor, ele fala o seguinte, ó, assignment to constant variable. Ele fala que houve um erro, porque estamos tentando atribuir um valor para uma variável que é de valor constante, ou seja, não pode mudar durante a nossa execução do código. E se nós tentarmos também redeclarar a variável, ele vai lançar o erro igualzinho do let, que é identifier, declaração const, has already been declared, ou seja, o identificador declaração const já havia sido declarado, então não pode fazer isso novamente. Então olha que legal isso. Vamos para a próxima parte. Hoisting. Hoisting tem o mesmo funcionamento do let, que é, se eu tentar antes, ele já lança um erro falando, ó, não consigo acessar o valor declaração const, na variável declaração const antes de sua inicialização. Então, esquece, galera. Vai ter essas travas de segurança aí com relação ao const. E basicamente é isso no nosso vídeo. Se nós pensarmos ali, o que eu uso? Eu uso var, const ou let. Opta por let e const, tá bom? Var, evita usar porque vai dar diversas dores de cabeça, como foi mostrado. Vai dar problemas com hoisting, vai dar problemas com escopo, vai dar problemas com redeclaração de valores, então não vale a pena usar esse padrão. E const e let, eles têm apenas essas diferençazinhas, que é, const é um valor imutável. Eu declarei a minha variável e atribuí um valor para ela, então parou ali, eu não posso mais alterar aquilo. Porém, o let, eu posso ir ali e falar o seguinte, ó, ela vai inicializar com esse valor, porém aqui nessa linha vai haver uma alteração, tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Então, a gente tem basicamente isso, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi basicamente só para falar sobre a questão de síntese, de como que funciona e como que é um pouquinho do uso dela e como que ela atua dentro do seu código aí. Tudo bem? Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis e os tipos dessas variáveis e como é que funciona a tipagem
de código dentro do JavaScript.